Shalom, que bom estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos estudando na EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão, as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estudar a parábola da figueira estéril, que está registrada lá em Lucas capítulo 13, versículo 6, e diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Querido Deus, em nome de Jesus, abrimos a tua palavra, a lemos e agora vamos expô-la. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vá muito além das minhas palavras e que alcance profundamente cada coração. Sejamos alimentados, desafiados e fortalecidos para praticá-la. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esta parábola não é difícil de entendê-la, mas a mensagem ela é muito profunda. Aqui fala de um certo homem, que no caso representa o próprio Senhor. Fala da figueira, que representava a nação onde os povos correriam para buscar a presença de Deus, ou seja, sobre a nação de Israel. E nos nossos dias está referindo-se à igreja. Só que naquela época a nação de Israel fracassou, e é bom que nós também perguntemos se a igreja tem cumprido esse papel de produzir frutos. Fala também do viticultor, que representa Jesus, desejando salvar o seu povo. Então o versículo 6, ele inicia dizendo: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Você observa algo diferente neste verso? Interessante observar uma vinha, ou melhor, uma figueira plantada numa vinha. São duas categorias totalmente, duas espécies totalmente diferentes: figueira e vinha. Deixe já fazer uma aplicação. Talvez você se sinta assim como essa figueira, plantado em um lugar diferente, sentindo-se diferente de onde você está, da sua família, do seu ambiente de trabalho, se sentindo assim o diferentão. Mas precisamos entender que quem lhe plantou garante que esse é o lugar onde você deve estar para dar frutos. Precisamos sempre saber que nós nascemos onde deveríamos nascer, moramos onde Deus nos colocou e estamos onde estamos para darmos frutos. Nós somos a figueira que o Senhor colocou no meio da sua vide. Versículo 6 ainda: vindo procurar fruto nela, não achou. Versículo 7: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. O Senhor espera de mim e de você que produzamos frutos.
Quais frutos? Nós temos 2 textos bíblicos que falam sobre estes frutos. O primeiro está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que fala de 9. Um fruto com 9 gomos, digamos assim, que é, ele espera que produzamos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Não vamos comentar sobre estes gomos, porque não é o caso da nossa aula. Mas você pode ler, grifar e lembrar o que Deus espera de cada um de nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O outro texto que fala também de fruto que ele espera de mim e de você está lá em... Aqui está o texto anterior, desculpe-me, eu não mudei no tempo devido. Gálatas 5, 22 a 23. O outro está em João 15, 16. Diz assim: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Aqui fala de fruto no sentido de vidas geradas e convertidas através do nosso trabalho. Nós não conseguimos converter ninguém, fazer com que ninguém se torne um cristão, mas o nosso trabalho é a propagação do Evangelho. Há aqui uma parceria, onde Deus nos usa para falar do seu Evangelho e o Espírito Santo toca no coração das pessoas. As pessoas vão ouvir do Evangelho e vão ter a oportunidade de tomar uma decisão a partir do momento que nós falamos, que nós anunciamos. Então, Deus nos escolheu, nos chamou e nos designou para que possamos produzir frutos. Então, fica bem claro, queridos, o Senhor espera frutos de mim e de você. Agora, é interessante também observar que a árvore havia sido plantada na vinha do proprietário. Ou seja, ela estava plantada num lugar especial, num solo fértil. Como não dar frutos? Como não produzir frutos? Nós já dissemos que a figueira simboliza a nossa vida, simboliza eu e você, e que nós estamos plantados em boa terra. Deus tem nos colocado num lugar especial, no meio do povo dele, na igreja de Jesus Cristo. Somos bem cuidados, porque o próprio Deus cuida de mim e cuida de você. Nós temos um excelente dono que não nos abandona e o qual tem um apreço especial por nós. Jesus Cristo, ele tem um amor especial por mim, por você, e com tudo isso, em boa terra, bem cuidados, um excelente dono, tem um apreço especial por nós. Ele espera que nós venhamos a dar frutos. E é bom que a gente faça esta pergunta para refletir. Temos produzido frutos? Tanto no nosso viver, no nosso estilo de vida, como também frutos através de vidas que foram salvas, convertidas pela instrumentalidade nossa, quando nós pregamos o Evangelho e levamos alguém a Cristo.
A nossa vida tem sentido em meio a este mundo? Sabemos o propósito da nossa vida em ocupar o espaço neste mundo? O versículo 7 diz assim: há 3 anos, venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? A decisão do proprietário da vinha foi incisiva, foi clara. A árvore não só não produzia frutos, como também ocupava espaços que poderia ter melhor uso. Também com as raízes, ela absorvia do solo os nutrientes que as outras plantas precisavam. Daí a decisão: corte. Nós precisamos saber se nós estamos ocupando o nosso lugar nesta sociedade, nesta família, na igreja e produzindo frutos, ou estamos somente ocupando espaço e às vezes com tantas exigências que até atrapalhamos o crescimento do evangelho. Somos pedras de tropeço para outras pessoas. É preciso que pensemos e refletamos nisso, sobre isto que esta parábola está chamando a nossa atenção. No versículo 8, ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Diante da ordem para cortar a árvore infrutífera, o vinhateiro pediu mais uma chance, mais uma oportunidade, mais um tempo para recuperá-la, e apresentou um plano. Primeiro, ele cavaria ao redor, revolvendo a terra, trabalhar a terra, e em segundo iria estercar, adubar o solo, deixá-lo mais fértil. Se desse certo, ótimo. Se não desse certo, cortaria. Aquele tempo seria um período de vida ou morte para aquela árvore. A palavra geralmente traduzida por deixa, do versículo 8, ela designa como que perdão. O perdão é oferecido mais uma vez aqui. Mas a necessidade que venha alguma ajuda de fora. A renovação não poderia acontecer a partir dos recursos da própria árvore, como não pode acontecer de nós mesmos. Eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou tomar tais atitudes. Não, nós precisamos de uma ajuda externa que venha para o interno, e essa ajuda é de Jesus. É Jesus quem nos converte, é Jesus quem nos santifica, é Jesus quem nos edifica. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus como a árvore precisava do vinhateiro. Mas, ao mesmo tempo, a árvore precisaria reagir a essa ajuda, ou então não adiantaria de nada a ajuda do vinhateiro. Jesus está disposto a trabalhar na nossa vida, a ajudar-nos a produzir frutos, mas é preciso que haja uma reação da nossa parte, uma disposição, um desejo, uma entrega para que, então, o vinhateiro, para que a obra de Jesus na nossa vida produza frutos. Há aqui, então, 2 notícias. Uma boa e uma ruim. A notícia boa é que Deus é misericordioso, está disposto a nos perdoar, a nos dar uma nova oportunidade. A má notícia, ou a notícia má, é que até a paciente misericórdia de Deus tem limites. Ou seja, o nosso Deus, embora seja amor, ele é justo. Se não produzirmos frutos,
estamos perdidos. Estão acompanhando bem a mensagem desta parábola? Não produz frutos. Jesus nos dá uma nova oportunidade. Precisamos permitir que Ele trabalhe em nós, reagirmos a essa dedicação de Jesus para conosco e produzirmos frutos. Agora, é interessante observar também que lá no Antigo Testamento, do profeta Isaías, no capítulo 5, versos de 1 a 7, nós temos a parábola da vinha, referindo-se à nação de Israel. Mas não contém nenhuma oferta de graça. O proprietário simplesmente anuncia: tirarei a sua sebe, derribarei o seu muro, torná-la-ei em deserto, às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre elas. Mas aqui, no Evangelho, já com Cristo Jesus, nós temos então o interesse de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, o Filho de Deus. Ele está interessado na frutificação da vinha. Em Isaías 5, o proprietário é o agricultor que planta a vinha e ele mesmo derruba quando ela produz uvas selvagens. Porque no Antigo Testamento estava sob a lei. É assim, é desse jeito, se não produzir frutos, acabou. Nós estamos no tempo da graça e nós temos Jesus Cristo. Em Lucas, duas pessoas, que na realidade é uma, mas nós temos duas pessoas que trabalham a sorte da figueira. O juízo, o Deus Pai, e a misericórdia, o Deus Filho. A justiça de Deus pediu a destruição da figueira improdutiva, mas a sua graça em Cristo Jesus, o Deus Filho, ofereceu redenção. É lindo este ensino no Novo Testamento, porque se no Antigo Testamento era apenas pela lei, pelo cumprimento da lei, hoje eu e você, nós temos a graça de Jesus que opera em nosso favor. Então Deus tem aqui um duplo papel, tanto de dono da vinha, como do cuidador da vinha e da figueira. Isso nos mostra que Deus é o nosso Deus, que Deus é o nosso dono e que Ele cuida de mim e cuida de você. Trabalha na minha vida e na sua vida. Se exige frutos, Ele também está disposto a nos capacitar para que produzamos frutos. Se a figueira não respondesse às suas oportunidades, o jardineiro a cortaria. A nossa resposta determina o nosso destino. O que nós respondemos diante da oferta de Jesus, o que nós respondemos à disposição de Jesus em trabalhar na nossa vida, vai determinar o nosso destino. Então, esta parábola tem o objetivo de nos ensinar que é possível reverter a nossa história. Independente de quantos anos você tem de vida, independente de quantos anos de conversão você tem, é hoje a oportunidade da gente trazer essa expectativa. Estamos produzindo frutos? Nós podemos reverter a história. Ele é paciente e nos dá tempo para mudar e frutificar. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Assim, nós devemos agir de imediato, logo. Eu creio que a escolha desta parábola para este domingo foi justamente enquanto respiramos, enquanto temos vida, nós temos a oportunidade de permitir que Jesus trabalhe na minha e na sua vida. Por quanto tempo? Não sei.
Mas a verdade é que o desejo do nosso Senhor é que nenhum de nós pereça, mas que todos nós produzamos frutos e herdemos a vida eterna. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, é bem claro. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabemos então que há uma maneira de se evitar ser cortado e ser considerado sem valor. Nós precisamos de cuidados especiais para que possamos produzir frutos. Estamos em meio a uma geração que quer frutos, mas não quer cavar mais frutos. Quer frutos, mas não se dedica. Está mais empenhada em saber o que o Senhor tem para nos dar, do que nós comprometidos a darmos para a obra do Senhor. Essa verdade abrange todas as áreas da nossa vida. Jesus quer trabalhar na nossa vida espiritual, Jesus quer trabalhar nas nossas emoções, Jesus quer trabalhar na nossa vida financeira, na nossa vida ministerial, na nossa família. Jesus quer que nós produzamos frutos em todas as áreas da nossa vida e onde nós estivermos. Queridos, às vezes nós nos preocupamos em sermos bem-sucedidos em tudo que fazemos, no trabalho, na escola, nos afazeres tanto, frutificamos em todas as áreas, mas dentro da vinha do reino de Deus, estamos preocupados em ter uma vida que realmente produza o fruto que nós lemos lá em Gálatas? Estamos preocupados com a obra evangelística de produzir frutos, vidas para Cristo Jesus? É interessante que a parábola começa com um plantio e termina com a ameaça de arrancar o que foi plantado. Nós não sabemos o que aconteceu a seguir, se a árvore produziu frutos ou não. Será que ela reagiu favoravelmente? Nós não temos a resposta aqui, porque esta resposta ela é dada individualmente a cada um de nós. Cada um de nós vamos responder isso com a nossa vida. Eu quero terminar com alguns aspectos. Primeiro, relembrando, nós estamos plantados na vinha de Deus e espera-se que produzamos frutos para Ele. Estamos plantados por Deus na vinha de Deus. Ele espera de mim e de você que produzamos frutos para Ele. Segundo, nós somos infrutíferos. Não falhamos apenas em obediência, mas prejudicamos a comunidade e Deus. E Deus não tolerará indefinidamente essa situação. É preciso que nós despertemos, acordemos e busquemos mais de Jesus, nos preparando para dar esses frutos. A misericórdia 3. A misericórdia é oferecida na forma de perdão e graça renovadora. Não importa o que você foi, o que você é, mas Jesus quer fazer daqui para frente, através da sua misericórdia e através da sua graça, oferecendo-nos perdão e renovando a nossa vida daqui para frente. Quarto, só na graça de Deus, oferecida gratuitamente, existe renovação possível. Deus age para renovar e perdoar. Esses atos estão além do nosso alcance. Nós não podemos nem nos converter e nem produzir frutos por nós mesmos. É tudo graça de Jesus. Nós não conseguimos
renovarmos a nós mesmos. Não, eu vou mudar de vida, eu vou começar a fazer isto. Não, a primeira coisa que nós temos que fazer é a nossa entrega a Jesus e a nossa busca e permissão que Jesus trabalhe na nossa vida. 5. A oferta de misericórdia feita por Deus precisa suscitar uma reação interior. Se assim não for, o juízo será inevitável. Que o dono da vinha nos encontre carregados de frutos. Deixe o Senhor levantar e limpar você, porque pela sua misericórdia, eu e você ainda podemos alcançar perdão e produzir muitos frutos. A grande lição mostrada na figueira é de que nós precisamos nos voltar a Deus e produzir frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor nos abençoe e faça de mim e de você homens e mulheres frutíferos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, porque tenho muitas vezes frustrado e não produzido frutos. Eu quero te pedir que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que o Espírito Santo haja em cada um que está ouvindo esta parábola, esta mensagem. Estejamos agradecidos pela nova oportunidade que o Senhor nos concede. Lançarmos-nos diante do Senhor e oramos, usa-nos e ajuda-nos a produzir frutos para a tua honra e para a tua glória. Faz isto, Senhor. Capacita-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.